Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui gravando mais um pedido que deixaram nos comentários de um dos meus vídeos. Se você quiser fazer o pedido de uma questão também, é só deixar nos comentários, desse ou de qualquer outro vídeo aqui do canal. Então vamos para a questão. Ela diz o seguinte: a tabela abaixo apresenta dados astronômicos referentes a algumas propriedades dos planetas que compõem o nosso sistema solar. Adote a massa da Terra como 6 vezes 10 a 24 kg. Aí você tem a tabela. Depois diz assim: com base na tabela acima e nos fenômenos e leis associados à gravitação, é correto afirmar que... Aí você tem 6 afirmações diferentes. Você tem que ver quais são as afirmações verdadeiras e somar os números dessas afirmações verdadeiras. Então, naturalmente, talvez tenha mais do que uma e não tem problema nenhum. É uma questão que é diferente de uma questão do Enem, onde você só tem, por exemplo, uma alternativa correta. Então vamos lá. A primeira afirmação diz o seguinte: admitindo que exista um planeta X a uma distância média do Sol 3 vezes maior que a distância média da Terra ao Sol, o seu período de revolução será de aproximadamente 3 raiz de 3 anos. Então, o que essa alternativa está falando? Ela diz o seguinte: você tem lá o Sol gigante, e você tem um planeta X, vou colocar ele aqui. Esse planeta X está a uma certa distância do Sol. Vou chamar essa distância do centro do planeta X até o centro do Sol de R maiúsculo, por exemplo. E ele está falando que essa distância entre esse planeta e o Sol é 3 vezes maior do que a distância entre a Terra e o Sol. Então esse R maiúsculo é igual a 3 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Vou chamar de RT, a distância entre a Terra e o Sol. E aí o que tem a ver essa distância com o período de revolução? O que tem a ver é a terceira lei de Kepler, que fala o seguinte: o período de revolução, vou chamar de T maiúsculo, ao quadrado, dividido pela distância entre um certo planeta e o Sol ao cubo, é igual a uma constante, ou seja, não muda. Por exemplo, se você pegar o período de translação da Terra em torno do Sol, 1 ano, e a distância entre a Terra e o Sol, essa eu não sei de cabeça, peço desculpas, e fizer essa conta, você vai achar um valor, vamos dizer que deu 5. Agora pega o período de translação de Júpiter, eleva ao quadrado, divide pela distância entre Júpiter e o Sol ao cubo. Quanto que vai dar? Vai dar 5 também. Ou seja, isso sempre dá o mesmo valor. Então, como é que a gente pode aplicar a terceira lei de Kepler nessa primeira afirmação? Da seguinte maneira: o período de translação da Terra em torno do Sol ao quadrado sobre a distância entre a Terra e o Sol ao cubo vai ser igual ao período de translação desse planeta X ao quadrado sobre a distância entre o planeta X e o Sol ao cubo. Essa distância é 3 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Então fica assim, desse jeito. Aí agora você faz uma simplificação, que a gente sabe que esse período é de 1 ano para a Terra. Aí então fica assim, olha, 1 sobre RT ao cubo é igual a TX ao quadrado sobre... Aí olha só, 3 ao cubo é quanto? É 27. Mas eu vou deixar 3 ao cubo por enquanto, só por conveniência, vezes RT ao cubo. Aí você quer descobrir quanto vale o TX. Você pega esse termo daqui, que está dividindo, e manda lá para cima, multiplicando do outro lado. Aí você vai encontrar o seguinte: TX ao quadrado é igual a 3 ao cubo vezes RT ao cubo sobre RT ao cubo. Aí você já percebe uma simplificação acontecendo. Ó, simplificou, e aí ficou TX ao quadrado é igual a 3 ao cubo. E aí você toma a raiz quadrada disso. Aí fica TX é igual a raiz quadrada de 3 ao cubo. E aí você pode roubar um termo de 3 ao quadrado, desse 3 ao cubo, colocar fora da raiz, e aí sobrou um 3 sozinho lá dentro. Ou seja, o tempo que esse planeta X demora para dar uma volta completa ao redor do Sol, de fato, é 3 raiz de 3 anos. Então, essa afirmação número 1 está correta. Agora eu vou limpar meu quadro para continuar com as próximas afirmações. A afirmação número 2 diz o seguinte:
A velocidade orbital dos planetas pode ser considerada um valor médio. Ela será máxima no ponto mais próximo do Sol, denominado periélio, e será mínima no ponto mais afastado do Sol, denominado afélio. Essa questão fala o seguinte: você tem o Sol, deixa eu desenhar ele aqui, dessa vez não tão grande, senão eu não vou conseguir fazer o desenho todo que eu preciso, e aí você tem um planeta girando em torno do Sol. As órbitas, na realidade, não são círculos perfeitos. Elas são elipses. Portanto, essa daqui é a órbita que algum planeta faz ao redor do Sol, por exemplo. E aí como é que fica? Fica mais ou menos assim. E aí o planeta, deixa eu colocar ele aqui de azul, fica rodando em cima dessa elipse, fazendo lá suas voltas em torno do Sol, como todos os outros planetas fazem no nosso sistema solar. E aí, você percebe que nessa elipse você tem dois pontos. Esse daqui, que é o ponto mais distante do Sol, e esse outro ponto daqui, que é o ponto onde o planeta vai estar mais próximo do Sol. Primeira coisa, esse ponto mais distante, de fato, se chama afélio. Então, essa afirmação está parcialmente correta, que fala que é mínima no ponto mais afastado do Sol, denominado de afélio. Então, essa denominação está correta. E também, o ponto mais próximo é chamado de periélio. Portanto, essa outra denominação está correta também. Então, se tem erro, não está aí. Próximo passo é julgar a velocidade orbital dos planetas em cada um desses pontos. Então, como é que você pode pensar nisso? Olha só. Por que o planeta gira em torno do Sol? Porque existe uma força gravitacional que o Sol exerce neles, puxando eles em direção ao Sol. E aí, essa força gravitacional atua como uma espécie de força centrípeta. Na verdade, atua como uma força centrípeta. E aí, o resultado disso é esse movimento de translação que forma uma elipse em volta do Sol. Como que você pode usar isso para favorecer a solução dessa questão? Lembra do seguinte: a força gravitacional ela é dada por G, que é aquela constante de Newton, vezes a massa do planeta 1, vezes a massa do planeta 2, pode ser estrela também, sobre a distância entre esses dois astros ao quadrado. E agora, o que a gente faz? A gente aplica a segunda lei de Newton sobre esse planeta daqui que está girando, porque a gente quer saber, afinal, da velocidade dele. Então a gente aplica a segunda lei de Newton nele. Eu vou dizer que esse cara tem massa m1 e que o Sol tem massa m2. Como vai ficar isso? Vai ficar assim: G m1 m2 sobre a distância ao quadrado, é a distância entre o planeta e o Sol em algum momento dessa órbita, é igual a massa do planeta 1, porque eu estou aplicando a segunda lei de Newton nele, vezes a sua aceleração, que é uma aceleração do tipo centrípeta, que tem aquela forma v ao quadrado sobre r, onde r seria o raio da trajetória. E nesse contexto, o raio da trajetória é justamente essa distância que eu estou chamando de d. Aí você vê que você é capaz de resolver essa equação para encontrar o v. Então, vamos começar simplificando. M1 simplifica com M1. Aí você tem um D aqui que você pode simplificar com um desses quadrados aqui. Aí você fica com G vezes M2 sobre D é igual a V ao quadrado. Logo, V é igual a raiz quadrada de G M2 sobre D. Ou seja, essa é a velocidade do planeta nessa órbita quando ele está a uma certa distância D do astro, do Sol, nesse caso. E aí, essa afirmação falou que essa velocidade orbital é máxima no ponto mais próximo. No ponto mais próximo, o D vai ser o menor possível. E olha só, isso é uma fração. Se eu diminuo o denominador da fração, o resultado aumenta. Logo, é verdade que quando o planeta está mais próximo do Sol, a sua velocidade é a maior possível. E aí, isso acaba deixando óbvio para a gente que a segunda parte também é verdadeira. Quando ele está o mais distante possível do Sol, a sua distância é a maior de todas. E aí, quando você aumenta o denominador de uma fração, o resultado dela acaba diminuindo. E aí, com isso, a gente conclui que a afirmação 2 também está correta.
Deixa eu limpar agora para continuar. A próxima afirmação fala o seguinte: a velocidade de escape é a velocidade mínima para que um objeto possa escapar de um campo gravitacional, que depende da massa e do raio do planeta. No caso de Marte, a sua velocidade de escape deve ser menor que a da Terra e maior que a de Mercúrio. Bom, a velocidade de escape funciona assim. Você tem um planeta, e aí você tem uma certa gravidade que você define na superfície desse planeta, aqui bem pertinho dele. E aí você quer pegar um certo objeto, que é arremessar ele, de modo que ele consiga escapar da gravidade da superfície desse planeta só com a sua própria velocidade. E quando que isso acontece? Isso acontece, por definição, quando a energia cinética dessa coisa que você está jogando para escapar da gravidade do planeta é igual ao módulo da energia potencial gravitacional dessa coisa que você jogou. E aí, com isso, a gente consegue uma equação. Energia cinética, mv² sobre 2. M o quê? É a massa dessa coisa que você jogou. V vai ser o quê? Nesse contexto, vai ser a sua velocidade de escape. E esse 2 aqui embaixo é o 2 que tem na energia cinética mesmo, da própria equação. E isso tem que ser igual ao módulo da energia potencial gravitacional daquele objeto. E como que você calcula essa energia potencial gravitacional? Então, tem essa aproximação bem popular que a gente usa em problema de bolinha, de Roldana, de polias, enfim, quando você quer calcular a energia potencial gravitacional próximo à superfície de algum planeta. E tem aquela outra, que é a que a gente vai usar aqui, que na verdade não é uma aproximação, é uma equação exata, que é G, a constante da gravitação, vezes a massa do planeta, vezes a massa daquele objeto que está ali sendo jogado, dividido pela distância entre o objeto e o planeta. Pronto, está feito. Aí agora você vai tirar um módulo dali, aí fica mv² sobre 2 é igual a g m sobre d, e agora você quer descobrir quanto vale a sua velocidade. Simplificou as massas, aí você pega esse 2 aqui e joga para lá multiplicando, aí você vai ficar assim, v² é igual a 2 vezes g vezes m sobre d, e aí você toma agora a raiz quadrada, aí fica sua velocidade de escape é igual a raiz quadrada de 2 vezes g vezes m sobre a distância entre o objeto e o planeta. Ah, mas e essa distância daí? O que eu vou usar? Então, para essa distância, você vai usar o raio do planeta, porque você quer que ele escape da gravidade na superfície. Ou seja, esse d, nesse contexto de velocidade de escape, é essa distância daqui, desde o centro do planeta até a sua superfície. Ou seja, é o raio daquele corpo celeste. Então, a fórmula para velocidade de escape é essa daqui. Se você já conhecia, você podia usar direto. Se você não conhecia, ou é meio esquecido que nem eu, você faz a conta toda de novo. Mas enfim, chega nesse resultado daqui que você já deve conhecer de algum lugar. Agora deixa eu organizar o meu quadro para a gente poder usar a equação que você lembra ou que a gente acabou de deduzir aqui. Pronto. Essa é a equação da velocidade de escape. Aí agora o que a gente faz? A gente calcula. Vamos ver quanto que é a velocidade de escape para a Terra. Então, velocidade de escape para a Terra vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes g. A gente não sabe o valor de g, mas tudo bem, vocês vão ver que não tem problema. Vezes a massa da Terra, e eu vou usar as unidades que ele coloca aqui no problema. Massa da Terra é igual a 1, mas no caso esse 1, na verdade, vale 6 vezes 10 a 24 kg. Sobre o raio da Terra, que ele coloca aqui que também vale 1. E para o raio da Terra ele nem colocou o valor numérico, mas vocês vão ver que não dá problema. Você só não pode querer achar que a tua velocidade vai sair no sistema internacional, que não vai. Né? Que a velocidade da Terra é 2 vezes g dentro da raiz. E essa unidade não é metro por segundo nem quilômetro por hora. É uma unidade maluca que o problema colocou para a gente. Agora a gente calcula a velocidade de escape de Marte nesse mesmo sistema de unidades. Velocidade de escape para Marte vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes g vezes a massa de Marte, tá aqui, Marte, e a massa dele é 0,107, nessas unidades malucas,
e você divide pelo raio de Marte. E o raio de Marte é aqui, olha, 0,53, também nas unidades malucas, onde o raio da Terra vale 1. Então aqui embaixo, 0,53. E qual que é o resultado disso? O resultado é que a velocidade de escape da superfície de Marte é igual a raiz quadrada de 2 vezes g vezes aproximadamente 0,2. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, só você comparar. Aqui você tem raiz quadrada de 2 vezes g. Aqui você tem raiz quadrada de 2 vezes g vezes um outro número. E esse número daqui é menor do que 1. Logo, você já consegue concluir aqui que a velocidade de escape de Marte é menor do que a velocidade de escape da Terra. E agora a gente pode olhar a afirmação e ver se ela está certa nesse aspecto. No caso de Marte, sua velocidade de escape deve ser menor que a da Terra. Então, primeira parte da afirmação confere, correta. E maior que a de Mercúrio. Agora a gente então calcula a velocidade de escape de Mercúrio. Como que vai ficar isso? Então, a velocidade de escape de Mercúrio é a raiz quadrada de 2 vezes g vezes a massa de Mercúrio nas unidades malucas, que está aqui, massa, Mercúrio 0,0558, e divide pelo raio de Mercúrio nas unidades malucas também, que é 0,382. E aí, você vai concluir que a velocidade de escape de Marte é a raiz quadrada de 2 vezes g vezes aproximadamente 0,15. E aí você vê o seguinte, você tem aqui o raiz de 2g multiplicando um número que é menor do que 1. Então você já vê que a velocidade de escape de Mercúrio é menor que a velocidade de escape da Terra, que era só a raiz de 2 vezes g. E aí, esse número extra que aparece aqui, esse outro fator, é 0,15. E ele é menor do que esse 0,2. Logo, a velocidade de escape de Mercúrio é de fato menor que a velocidade de escape de Marte. E, portanto, essa segunda parte da afirmação, que fala que no caso de Marte, sua velocidade de escape é maior que a de Mercúrio, está correta também. Portanto, essa terceira afirmação também está correta. Agora deixa eu limpar o quadro e ir para a próxima. A próxima afirmação diz o seguinte: a primeira lei de Kepler define que cada planeta revolve em torno do Sol em uma órbita elíptica, com o Sol no ponto médio entre os focos da elipse. Então, eu não lembro de cabeça, assim, no bate-pronto, qual que é a primeira lei de Kepler, mas você, se assim como eu não lembra, também vai ser capaz de descobrir se essa afirmação está correta ou não. O que você tem que lembrar, no entanto, é que os focos da elipse são dois pontos que ficam mais ou menos assim, por aqui. E essa definição vem lá da geometria que você estuda quando vê esse conteúdo em matemática. Enfim, esses são os dois focos da elipse. Agora eu vou desenhar o Sol no ponto médio, ou seja, na metade do caminho, que é mais ou menos por aqui. Então desenhei um Sol azul. Aí eu te pergunto, olha só, isso aqui tem como ser verdade? E a resposta é, não. O Sol, ele não fica no ponto médio dos focos, ele fica em cima de um dos focos, certo? Então, por conta disso, essa afirmação está errada. O Sol ele fica em um dos focos da elipse e não no ponto médio entre eles. Pronto, agora deixa eu limpar o quadro para poder continuar com a próxima afirmação desse problema. A próxima afirmação, ela fala o seguinte: imponderabilidade é um fenômeno que pode ser descrito como a ausência aparente de massa. Aparente, pois parece não haver nenhum tipo de força gravitacional sobre o objeto em questão. Então, você pode perceber uma contradição na própria afirmação. Primeiro ele fala que imponderabilidade é um fenômeno que pode ser descrito como ausência aparente de massa, e logo em seguida ele fala que é aparente, pois parece não haver nenhum tipo de força gravitacional. Ou seja, o que está ausente aqui, aparentemente? É a força gravitacional ou é a massa? Então você consegue perceber uma inconsistência lógica na própria afirmação, então ela já está correta por si só. Além disso, o fenômeno de imponderabilidade é um fenômeno onde você não consegue discernir se você está sob a ação de um campo gravitacional ou se você simplesmente está em queda livre. Traduzindo melhor, a segunda parte da afirmação está correta. Ela fala que é aparente, pois parece não haver nenhum tipo de força gravitacional sobre o objeto em questão. Ou seja, imponderabilidade acontece quando aparentemente
existe uma ausência de força gravitacional. Repito, não é ausência de massa, é ausência de força gravitacional. Enfim, está explicado por que essa afirmação não está correta. Vamos para a próxima. Com os dados da tabela, é possível estimar a aceleração da gravidade de Saturno, que vale aproximadamente 20 metros por segundo ao quadrado. Então, como que você consegue estimar essa aceleração da gravidade? Pensa o seguinte, lei da gravitação que você conhece. A força gravitacional sobre um objeto é igual a G vezes a massa do corpo celeste vezes a massa do objeto sobre o quadrado da distância entre o centro do corpo celeste e o objeto. Ok. Aí vamos colocar aqui Saturno. E aí vamos colocar aqui o objeto. Deixa eu colocar em vermelho. Esse objeto está sob a ação dessa força gravitacional, que aponta em direção ao centro de Saturno, que eu vou desenhar de verde. Então aqui está o centro de Saturno. E o D é essa distância entre o objeto e o centro. Aí você aplica a segunda lei de Newton nesse objeto que está sob a ação da força gravitacional. A segunda lei fala justamente que a força resultante, que nessa situação é composta pela força gravitacional, portanto, G, Mzão, Mzinho sobre D ao quadrado, é igual à massa desse objeto, Mzinho, vezes a sua aceleração A. Aí você quer calcular justamente a aceleração. Por quê? Essa aceleração é a aceleração adquirida por esse objeto quando ele está sob a ação apenas do campo gravitacional desse planeta. Ou seja, por definição, essa daqui é a aceleração da gravidade provocada pela massa desse planeta, no caso, pela massa de Saturno. E você simplifica o mzinho e já pegou direto. A aceleração, eu vou chamar de aceleração da gravidade, é igual a G, mzão, sobre Dzinho ao quadrado. Pronto. Aí agora você não sabe nem quanto vale Gzão, nem quanto vale esse Dzinho e nem quanto vale esse Mzão. Você só tem esses valores nas unidades malucas aqui que o problema coloca para você, onde a massa da Terra é 1 e o raio da Terra é 1. Então como é que você pode contornar essa situação? Da seguinte maneira. Deixa eu limpar aqui o quadro, que agora a gente tem a nossa fórmula da aceleração gravitacional. Deixa eu trazer ela aqui para cima e começar. A gente primeiro calcula, nessas unidades malucas, qual a aceleração gravitacional da Terra. Como é que fica? Ela fica G vezes mzão, onde mzão é a massa da Terra, nesse sistema maluco ela vale 1, sobre o D. O que você vai usar nesse D? Como você quer calcular a aceleração da gravidade, você vai usar o valor do raio do planeta. No caso, você quer calcular a aceleração da gravidade na superfície, assim como está aqui na tabela, valor de G na superfície. E na superfície, esse D é exatamente o raio do corpo celeste. E nesse caso daqui, o raio da Terra nas unidades malucas vale 1 também. Então, você tem aí uma aceleração gravitacional valendo G. Agora, deixa eu repetir esse processo para Saturno. Aceleração gravitacional de Saturno. Quanto vale? Vale G vezes a massa de Saturno. Aí você pega aqui, olha, Saturno, massa é 95,1 nas unidades malucas. Então tá aí, 95,1 sobre o raio de Saturno ao quadrado. Nas unidades malucas, o raio de Saturno vale 9,44. Ele é muito maior do que a Terra. Então 9,44. Aí agora você faz a conta. Aí você vai obter o seguinte, a aceleração gravitacional na superfície de Saturno é G vezes aproximadamente 10,07. E agora? Aí agora repara o seguinte, a aceleração gravitacional da Terra é exatamente G. Então você pode trocar esse G aqui, ou pode entender ele como sendo a aceleração gravitacional da Terra. E aí você pega o seguinte, a aceleração gravitacional na superfície de Saturno é igual à aceleração gravitacional na superfície da Terra vezes 10,07. E essa informação aqui você tem na tabela no Sistema Internacional de Unidades, que está aqui, olha, valor de G na superfície. Na superfície da Terra, você tem aqui 9,78 metros por segundo ao quadrado. Aí você troca esse 9,78 aqui. E aí você obtém o seguinte, a aceleração na superfície de Saturno é igual a 9,78 vezes 10,07.
Já deu para ver que não é 20, mas eu vou continuar a conta só para a gente poder saber quanto é, afinal, que eu fiquei curioso também. E aí você tem 9,78 vezes 10,07 e o teu resultado é aproximadamente 98,49 metros por segundo ao quadrado. Então você vê que na superfície de Saturno a gravidade é muito mais intensa do que na superfície da Terra. E não é 20, conforme fala a última afirmação. Portanto, ela está errada. E aí, você tem afirmações corretas 1, 0,2 e 0,4. E a resposta, então, vai ser a soma desses três números. 0,1 mais 0,2 mais 0,4, que dá 7. E essa é a resposta dessa questão. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. Se você quiser pedir alguma questão, é só deixar nos comentários desse vídeo ou de qualquer um outro. Se quiser pedir algum conteúdo, tirar alguma dúvida também. E é isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.